Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo a leitura do segundo mito da nossa apostila. Contexto: você vai ler um mito dos Kayapó, povo indígena que vive nos estados do Pará e Mato Grosso. Recontado pelo escritor indígena Daniel Munduruku, esse mito enfatiza poeticamente a importância da natureza para a identidade cultural desse povo, pois, como você verá, fauna e flora, mais do que elementos de um belo cenário, são fundamentais para explicar as origens dos Kayapó. Antes de ler, há algumas questões para vocês começarem a imaginar essa história. Agora que você já conhece mais sobre a estrutura e a linguagem do mito, que vocês viram nas páginas anteriores, pense sobre as seguintes questões referentes ao mito dos Kayapó que você irá ler. Primeira perguntinha: em se tratando de um mito indígena, que elementos mágicos espera-se que estejam presentes? Quais são os elementos mágicos que vocês esperam encontrar nesse mito indígena? Segunda perguntinha: que fenômeno esse mito poderia explicar? Qual o fenômeno da natureza, da origem do homem, do universo, da Terra ou coisa parecida esse mito poderia explicar? Vão pensando aí, vão imaginando. O título do mito: O buraco no céu de onde saíram os Kayapó. Contam que, num tempo muito antigo, os Kayapó moravam no céu. Lá, muito acima do teto do céu, havia tudo o que se pode imaginar. Tinha batata doce, macaxeira, inhame, mandioca, milho, inajá, banana, caça das mais diversas e tartarugas da terra. Enfim, era um lugar com muita fartura. Um dia, um experiente guerreiro da classe dos Mebenguete descobriu no mato a cova de um tatu. Ele ficou muito curioso e com vontade de caçar o animal. Então começou a cavar. Passou o dia inteiro caçando e mesmo de noite não parou de cavar. Assim se passaram muitos dias até que viu o tatu gigante. Ficou animado com isso e cavou com mais empenho ainda até furar a abóbada celeste. O tatu despencou lá de cima, arrastando consigo o velho guerreiro. No entanto, quando já estavam para chegar no chão, um forte vento de tempestade pegou o guerreiro e o atirou novamente para cima. Assim, ele pôde voltar para o céu, de onde olhou a terra e viu que lá tinha uma pequena floresta de buriti, um rio e vastos campos. Admirando a terra lá embaixo, o homem sentiu uma saudade tão grande, um aperto tão profundo no coração, que não se conteve e deixou rolar 2 lágrimas pelo rosto. Depois, apressou-se em voltar para sua aldeia, a fim de contar o que havia visto. Cavei um buraco na abóbada celeste, contou o guerreiro. E como isso aconteceu? Perguntaram os homens reunidos na casa, especialmente preparada para suas reuniões. Eu vi um tatu gigante e o persegui até ele desabar do céu. E onde ele está agora? Ele caiu sobre uma floresta de buritis. Os chefes dos Kayapó ficaram muito pensativos após ouvirem o relato do guerreiro e conversaram para decidir o que fazer. O que devemos fazer agora? Perguntou um chefe. Será que devemos deixar o céu e descer para a terra? No entanto, não conseguiam decidir nada e permaneceram longo tempo conversando e pensando sobre o que iam fazer, até que decidiram que o povo deveria emigrar para a terra. Como iremos fazer isso, já que é uma descida muito grande? Indagou outro chefe. Vamos fazer uma corda muito comprida usando nossos cipós, braceletes e cintos. Cada um de nós terá de ir em sua casa e trazer tudo o que puder ser tecido para fazermos uma corda bem forte e resistente. E assim foi feito. Os homens teceram uma longa corda que foi lançada daquele buraco do céu. Imediatamente começaram a descer. A corda, no entanto, não era longa o bastante para atingir o chão, e todos tiveram de retornar ao céu.
mas não desistiram. Foram trazendo mais coisas para aumentar a corda até o comprimento necessário. O primeiro a descer foi um homem da classe dos Mebenguete, que não tinha medo de altura. Ele foi o primeiro caiapó a pisar a terra. Logo que chegou, amarrou a extremidade da corda no tronco de uma árvore gigante, o que facilitou muito a descida das outras pessoas. Os primeiros a descer foram os jovens, depois as mulheres como as crianças, agarradas em suas costas. Em seguida os homens e finalmente os anciãos. Aconteceu, porém, que alguns caiapó ficaram com medo de descer pela corda e resolveram não acompanhar os outros. Nessa expectativa, nesse desce não desce, apareceu um estranho menino que, vendo a corda esticada, passou por ela e a cortou. Fez isso zombando de todos e disse: Estou cortando a corda para que eles fiquem morando no céu eternamente. Diante disso, os que já tinham descido procuraram rapidamente um lugar nos campos onde pudessem construir sua morada. Os mais jovens iam na frente para abrir caminho, enquanto eram seguidos pelos demais. É por esse motivo, contam os antigos caiapó, que uma parte desse povo continua morando no céu, enquanto os demais se fixaram na terra e a dominaram, tornando-se grandes conhecedores da floresta. Esse é um mito. Aqui nós temos um vocabulário e nós vamos partir agora para o estudo do texto. Ok? Vamos lá?